não tem base para o purgatório, só porque o purgatório não está a palavra purgatório não está na Bíblia. A primeira base para o purgatório está no livro de Macabeus, né? É o livro que os protestantes retiraram da Bíblia. Ah, mas a Macabeus é apócrifo. Primeiro, não foi Lutero que tirou esse livro da Bíblia, né? Lutero considerava como livro histórico, né? Faz parte da tradição judaica, pelo menos dos judeus quando começaram a falar o grego da diáspora. Mas se estudar o evangelho, principalmente o Evangelho de João, a festa do Hanukkah, foi instituído no livro de Macabeus, né, o Hanukkah, e não na Torá, ou Tanakh, ou nas Escrituras. Festa que Jesus frequentava, Hanukkah, ou festa das dedicações. Jesus também cita o livro de Tobias, a regra de ouro. Hebreus 11 cita o livro de Tobias. Os protestantes se dizem dono da Bíblia, né? Só que dessas 40 denominações protestantes, todas dizem ter o Espírito Santo para interpretar as Escrituras. Só que do mesmo texto fazem interpretação diferente. Se você der um texto em hebraico, aramaico, grego ou até mesmo latim para um protestante que diz ter o Espírito Santo, eles não vão saber interpretar nem ler, a não ser que o Espírito Santo de fato dê esse dom para o protestante. O resto é bobagem protestante. E os protestantes se ajudam da Bíblia. O purgatório não tem base bíblica, então o canon também não tem base bíblica. Porque em nenhuma parte da Bíblia aparece a palavra Bíblia para se referir ao canon ou ao conjunto dos 66 livros da Bíblia protestante, né? Isaías 14, que fala sobre uma profecia sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi uma interpretação patrística, principalmente na Idade Média, por teólogos, principalmente católicos, para atribuir ou explicar a queda de Lúcifer ou de Satanás, ou principalmente São Jerônimo, né? Até nos dicionários bíblicos protestantes, os teólogos protestantes reconhecem que Isaías 14 foi sobre o Lúcifer, foi uma interpretação de teólogos da Idade Média. Assim como Gênesis 3:15 não fala sobre Jesus. Que o texto hebraico arcaico fala a inimizade é entre a serpente e a mulher. Tu visarás, tu esmagarás, mais nada. O resto que colocaram, que está ali na Bíblia, descendentes da mulher e da serpente, foi um acréscimo e uma interpretação do aramaico Targum, né? Que foi acrescentado na Bíblia. Então, Gênesis 3:15 não fala sobre Jesus, e sim sobre a mulher, atribuído à Virgem Maria, né? Assim como o servo sofredor, lá em Isaías, não fala sobre Jesus, fala sobre Israel, né? Assim como a Bíblia não tem base bíblica para demônio, né, do conceito cristão de anjo rebelde. Porque o Antigo Testamento, quando usa o termo demônio, duas vezes só, Deuteronômio 32 e Salmo 106, está falando sobre os Shedins, espíritos criados por Deus no sexto dia. Né? Ali a palavra demônio foi uma influência da língua grega. Quando Jesus expulsava demônio, na verdade, eram espíritos imundos do conceito judaico. Os judeus, no tempo de Jesus, não acreditavam em demônio do tipo anjos rebeldes, principalmente o Antigo Testamento. E Satã lá no Antigo Testamento não é o diabo, o líder dos demônios.
né? Até hoje os judeus não acreditam no diabo como líder dos demônios. E nem todos os judeus no tempo de Jesus acreditavam em demônio, anjos, ressurreição, como os saduceus. Apenas os fariseus que seguiam as escrituras, a tradição oral e que criaram novos conceitos teológicos. Ressurreição, anjos, demônios, Messias. Eram novos conceitos criados pelos fariseus que os saduceus não aceitavam, porque os saduceus seguiam somente as escrituras, a Tanakh escrita, e não tradições orais como os judeus. Jesus e os primeiros cristãos adotaram os conceitos dos fariseus. Então, o que o Ariel faz lá, citando um texto para explicar purgatório, é uma interpretação teológica. Ninguém sabe. E os protestantes se acham donos da verdade bíblica. A principal base para o purgatório é o livro de Macabeus. Eu não sei se eu disse nesse vídeo, porque agora eu fiz 2 vídeos, né? É o livro de Macabeus, onde está também a festa do Hanukkah, ou festa das dedicações no Evangelho de João, onde Jesus celebrava e participava, né? Então, o livro de Macabeus, a tradição fazia parte da cultura judaica no tempo de Jesus. Quando Jesus, como todo judeu, eles usavam da Midrash, que é pegar um texto e fazer interpretação. Lá em Lucas 4, do 16 ao 22, quando Jesus vai ler, entra na sinagoga para fazer a leitura de Isaías, né? Que ele entra na sinagoga no dia de sábado, aí Jesus lê, Jesus folha, pega ali qualquer texto, né? Do rolo, que naquela época não tinha Bíblia, era rolo, né? Bíblia, depois da imprensa de Gutenberg, viu, protestante? A Bíblia não caiu do céu, não. Nem Jesus andava com a Bíblia debaixo do braço. Quando Jesus lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, aos cegos, blá, 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 blá. Aí Jesus fala, hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Lendo Isaías 61, Jesus faz uma midrash, uma interpretação teológica, e atribui o texto para si. E o que era Midrash? Midrash é uma exposição interpretativa ou um método de estudo da Torá judaica que busca o significado profundo dos textos bíblicos, indo além do sentido literal. Esse método se utiliza de parábolas, ensinamento e história para preencher as lacunas nos textos e aplicar a lei judaica às situações práticas da vida, sendo uma ferramenta crucial no desenvolvimento da tradição judaica. O que é e para que serve? Interpretação da Torá. O termo deriva do verbo hebraico darashi, que significa investigar, entre aspas, ou procurar, entre aspas. O Midrash é a investigação do significado das escrituras judaicas. O Midrash enriquece o conteúdo bíblico com novos significados, reconcilia contradições, estabelece base para novas leis, né? O que é nova lei? Sendo essencial para a prática judaica. Através de narrativas aparentemente simples, o Midrash conecta princípios éticos e morais profundos com a vida cotidiana. Os escritos midráshicos são divididos em 2 categorias. Halaká foca na lei judaica e na interpretação de normas legais. Agadá foca em narrativas ética, folclore e moral, utilizando a história para ensinar. Judaísmo e cristianismo. O método do Midrash forneceu
a base para os autores cristãos entenderem o Antigo Testamento como a realização das profecias e promessas cumpridas na figura de Jesus Cristo. O que os autores cristãos fizeram? Pegaram o Antigo Testamento para atribuir a Jesus Cristo. Para dizer, o Antigo Testamento estava falando sobre Jesus. Né? Como nos evangelhos tem textos do Antigo Testamento falando sobre uma suposta profecia de Jesus do Antigo Testamento, é uma midrash, uma interpretação. Mas não estava falando de Jesus. Com certeza de outros, de Moisés, de Enoque. Bet Midrash é o local físico onde se estuda onde o estudo do Midrash da Torá geral ocorre, significando casa de aprendizagem ou casa de interpretação. Então, o Midrash é uma interpretação. Assim como os teólogos na Idade Média, ou pais da igreja, pegaram Isaías 14 para atribuir a suposta queda de Lúcifer ou de Satanás. Porque até dicionários bíblicos protestantes explicam isso. Né? É uma interpretação. Porque Isaías 14 não está falando sobre a queda do demônio, de Lúcifer, e sim uma profecia sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Agora, será que purgatório é uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana? O que diziam os pais da Igreja? Os pais da Igreja contribuíram para a doutrina do purgatório ao afirmarem a eficácia das orações pelos mortos e a ideia de purificação após a morte para as almas salvas. Santo Agostinho, Papa Gregório Magno e outros padres como Gregório de Nissa escreveram sobre a necessidade de um estado de purificação que envolve, por vezes, a ideia de um fogo purificador para pecados leves, que antecede a entrada no céu. Contribuições dos pais da Igreja. Santo Agostinho mencionou apenas os pecados leves pós-batismo poderiam ser purgados após a morte. Papa Gregório Magno escreveu que um fogo purificador poderia existir para algumas pequenas falhas, e o termo purgatorius ignis, fogo purificador, é associado a ele. Papa Gregório Magno, lá no século V. Gregório de Nissa, Cirilo de Jerusalém e Ambrósio também abordaram a ideia da purificação pelo fogo, interpretando-o tanto literalmente como metaforicamente como grande sofrimento espiritual. Purificação. A doutrina se baseia na necessidade de purificação para que as almas possam entrar na presença de Deus, que é justa, santa e santa, mesmo que tenha sido salva. Sufrágios. Os primeiros cristãos, com a tradição apostólica, já rezavam pelos mortos para obter benefícios espirituais. Isso evoluiu para a prática de sufrágios, como orações e missas para diminuir o tempo de purificação das almas do purgatório. Os primeiros cristãos usavam a Septuaginta, onde está contido o livro de Macabeus, que fala sobre as almas a oração pelos mortos, os primeiros cristãos. Então, o purgatório não é uma criação católica apostólica romana do século V, né? O purgatório é visto como um ato de misericórdia de Deus, uma última oportunidade para aqueles que morrerem em estado de graça se purificarem e entrarem em comunhão com o céu. O fogo purificador. O fogo é comparado a um processo de refinamento da alma, queimando as impurezas acumuladas ao longo da vida e gerando grande alegria à medida que a alma se aproxima da visão divina. É um dogma de fé. A Igreja Católica consolidou o purgatório como um dogma de fé através de vários concílios, como os de Lyon, Florença e Trento. Esses concílios confirmou o que a Igreja, desde o princípio, desde os primeiros séculos, acreditava. A Igreja, aí o Maurílio fala, mas a Igreja Ortodoxa, que é mais antiga que a Igreja Católica Romana, não crê no purgatório. Será?
De fato, a Igreja Ortodoxa não acredita no purgatório como a Igreja Católica. Em vez disso, acredita-se na existência de casas de pedágio, tormentos da alma, um conceito em que a alma passa por uma série de julgamentos após a morte, representando os diferentes pecados que foram cometidos. No entanto, essa crença não é um dogma obrigatório, e nem todos os teólogos ortodoxos o consideram ao pé da letra. Outras diferenças de crenças ortodoxas, porque existem várias igrejas ortodoxas e não uma só. Casas de pedágio. Esse ensinamento descreve a alma passando por 20 pedágios, cada um representando um tipo de pecado. Anjos e demônios disputam a alma do falecido, listando as boas ações do indivíduo, e os pecados cometidos. Oração pelos mortos. Assim como no catolicismo romano, a Igreja Ortodoxa acredita que as orações da Igreja podem ajudar as almas após a morte e reza para que Deus tenha misericórdia delas. Estado intermediário. Embora rejeite o purgatório, os ortodoxos geralmente aceitam um estado intermediário entre a morte e o juízo final, onde as almas esperam até a ressurreição. Eles podem até não usar o termo purgatório, mas usam conceitos diferentes, como Cristo, como Messias, né? Como Bíblia, como as Escrituras Sagradas, é a mesma coisa, mas conceitos diferentes, como o diabo, Satanás, Lúcifer, né? Foco na salvação. A crença ortodoxa se concentra na importância de viver uma vida justa e temente a Deus durante o tempo de vida, pois acredita-se que a salvação é obtida pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. E outra coisa, a Igreja Ortodoxa é mais antiga que a Igreja Católica, sendo que só houve Igreja Ortodoxa depois do cisma do Oriente em 1054, quando o patriarca, na parte oriental, discordou do Papa e aquela parte lá dos cristãos orientais se tornaram a Igreja Ortodoxa, sendo que desde o início era uma coisa só, a Igreja Católica e Apostólica Romana. Né? Só após o cisma do Oriente ficou dividido entre católica romana e católica ortodoxa. Onde que a Igreja Ortodoxa é mais antiga do que a católica? Isso é falta de estudo da teologia e história da Igreja. Simples assim.